Você sabe qual é o tipo de pecado mais perigoso? Vou te dar aqui uma dica, não é um pecado que te envergonha, é justamente aquele que te dá orgulho. Mas como assim? É aquele que não aparece como uma queda, mas como uma qualidade. Aquele que você repete e ainda recebe aplauso por isso. Aquele que vira sua marca registrada e por isso ninguém te questiona. Essa conversa parece um pouco estranha, mas por que existe um vício que não chega como um vício? Ele chega perfumado, com um nome bonito, com justificativa impecável. O que é que você está falando, padre? Imagine só, toda crueldade conhecida como sinceridade, todo orgulho visto como exigência, todo medo de amar chamado de independência. Aqui, para que nós possamos entender isso, tomemos Aristóteles, quando ele diz que o caráter não é aquilo que você diz que é aquilo que você repete. Virtude não é um sentimento nobre que aparece de vez em quando. É um hábito que afina a alma. E o vício é o hábito que desafina, até a deformação parecer normal. Talvez então a pergunta mais séria da nossa vida espiritual não seja o que eu fiz de errado, mas é o que eu faço todo dia achando que é virtude e já virou armadura. Hoje no Intelectus Fidei nós vamos justamente desmascarar esse tipo de pecado sofisticado, o pecado que parece virtude. Como é que nós podemos lidar realmente com os nossos erros? Como é que nós podemos entender o que é pecado e como podemos crescer? Retomando então aqui o que nós já dizíamos, Aristóteles tinha uma lucidez muito simples quando falava de vícios e virtudes. Ele diz que a nossa vida não é moldada pelo que a gente admira, mas pelo que a gente repete. Virtude para ele não é um sentimento bonito que aparece de vez em quando. Pelo contrário, é um hábito, uma forma estável de agir, como um instrumento que foi sendo afinado ao longo do tempo. O vício se dá exatamente ao contrário. É um hábito que desafina a alma, até a deformação parecer normal. E quando isso acontece, a gente chama isso de esse é meu jeito. É o modo como eu sou. Só que isso, na verdade, nos produz uma grande confusão. Isso porque, o mesmo Aristóteles vai dizer, a virtude ela está sempre no meio. Não significa que um elogia a mediocridade, mas ele está falando de precisão, como quem encontra a nota certa. Coragem não é nem a ausência de medo, nem a imprudência. É quando o medo não manda em você. Caridade não é ser fraco. E é aqui que é preciso dizer com todas as letras. Caridade não é como que uma água com açúcar. Às vezes amar é dizer não, sem prazer em ferir. A verdade pode ser firme, sem ser cruel. Veja bem, nem um extremo, nem o outro. E é aqui onde aparecem como que máscaras modernas, onde os vícios se escondem. Olha como é que isso acontece no nosso dia a dia sem que nós percebamos. Alguém diz, eu sou sincero. É claro, existe uma sinceridade que é uma virtude, quando ela é clara, reta, necessária. Mas existe de um outro lado uma sinceridade que é só uma agressão com gramática. A pessoa fere e chama isso de honestidade. Só que a verdade sem amor, ela não ilumina, pelo contrário, ela humilha. Por outro lado, alguém diz, eu sou exigente. Existe sim uma exigência que é nobre, buscar o bem, o melhor de si, mas existe uma exigência que não busca o bem, busca a perfeição para se salvar. E aí a sua vida vira um tribunal, nada basta, ninguém basta, nem você mesmo. Isso não é excelência, isso é um orgulho ansioso. Ou então há aqueles que digam, eu não dependo de ninguém. É claro, há aqui uma maturidade em ser responsável, mas existe também uma independência que é só blindagem. Eu não confio, eu não peço, eu não me exponho. E por trás disso, muitas vezes, não há força, há medo. Medo de amar e ser ferido. Você percebe aí um padrão? O vício não se apresenta como um mal, ele se apresenta como uma identidade, como se eu estivesse defendendo aqui uma virtude, quando na verdade eu estou defendendo uma armadura que eu criei para mim mesmo. E por isso é preciso que nós saibamos exatamente como dosar. E aqui há dois sinais muito importantes para que nós possamos distinguir uma virtude dessa máscara da qual o vício se reveste. Primeiro deles, o fruto. Depois de eu ser sincero, o que é que sobra? O que é que resta? Mais liberdade, mais verdade, mais vida? Ou sobra humilhação, medo e ressentimento? E depois, um segundo momento, é justamente a liberdade interior. Eu consigo agir de outro modo quando é necessário? Ou eu preciso ser assim quase como uma compulsão? Quando vira necessidade, já não é virtude. É dependência do próprio padrão. Essas duas perguntas eu diria que são como que uma lanterna. Não para nos acusar,
mas para nos revelar, para nos ajudar a tornar-nos melhores. Eu creio que aqui a camada mais profunda que pode aparecer para nós é que, e quero aqui ser muito honesto, nem tudo isso é malícia, não é uma escolha. Às vezes por trás de uma dureza há uma história sofrida. Por trás do perfeccionismo há uma vida de ansiedade. Por trás da franqueza agressiva há uma dor mal curada. Por trás da independência há um abandono. A nossa fé, a fé cristã, não reduz você a um diagnóstico moral. Deus não veio só para punir erros. Ele veio para curar o que em nós se quebrou. E também para ordenar o amor quando esse amor se desorganizou ao longo da nossa vida. Por isso, se você, à medida que está ouvindo esse episódio, se sente apenas culpado, você entendeu errado. O objetivo não é uma autocondenação, mas é a verdade que liberta. E uma frase aqui precisa ser dita. Deus não te ama no fim do concerto. Ele te ama no começo do caminho. Você não será amado por Deus só quando você já for perfeito, mas já desde agora, à medida que busca ser uma pessoa melhor. Talvez o campo mais difícil da conversão não seja reconhecer os pecados que nos envergonham, mas reconhecer os pecados que nos orgulham. Aqueles que viraram estilo de vida, aqueles que recebem aplausos, aqueles que chamamos de personalidade forte. Mas quando um vício é desmascarado, ele perde parte desse poder que tem sobre nós. Porque a graça de Deus começa com a luz. E a luz não humilha, mas ela revela aquilo que é de belo. Talvez a santidade lá no fundo seja exatamente isso. Não trocar uma máscara por outra, nem mesmo por uma máscara religiosa, mas receber de volta um rosto, uma identidade. Um rosto que não precisa de armadura para existir. Um rosto que te diz, você também é filho de Deus. E aí, enfim, a virtude deixa de ser performance e vira liberdade. Pense sobre isso. Pense em como você tem buscado na sua vida equilibrar vícios e virtudes, pecados e erros, mas também as graças de Deus que te iluminam. Até o próximo episódio do Intelectus Fidei. Se você gostou, compartilhe, curta, nos ajude a levar a palavra de Deus, essa palavra de espiritualidade a todos aqui dela necessitam.